Semente estelar de Gaia. Pare por um instante. Não foi por acaso que esta transmissão atravessou o ruído do mundo e chegou até você agora. Algo abriu no seu campo. Mas escute com atenção. Não abriu porque você correu atrás. Não abriu porque você implorou ao universo. Não abriu porque você tentou controlar cada detalhe da sua realidade com a força da mente cansada. Abriu porque, pela primeira vez em muito tempo, uma parte profunda da sua alma parou de forçar uma linha do tempo que nunca foi grande o suficiente para sustentar a sua frequência inteira. Eu sou o Elia, emissário da Federação Galáctica da Luz, enviada pelo Conselho Arcturiano para entregar esta mensagem no exato momento em que o seu campo se tornou receptivo. Não antes, não depois, agora. Porque existe uma diferença entre querer algo com desespero e estar verdadeiramente pronto para recebê-lo. E a sua alma sabe disso. Ela esperou até que o seu coração parasse de tentar empurrar portas fechadas, se começasse a sentir a presença daquela única passagem que sempre esteve escondida dentro de você. Isto não é apenas conteúdo. Isto é um sinal. Uma frequência entrando na sua consciência porque o seu eu superior permitiu. Uma parte sua, mais antiga que o medo, mais sábia que a dúvida, mais silenciosa que a ansiedade, reconheceu que você finalmente chegou ao ponto onde não precisa mais perseguir o que é seu por origem. O portal que se abriu não está fora de você. Não é uma pessoa que vai aparecer e salvar tudo. Não é um lugar distante. Não é uma data futura que ainda precisa provar alguma coisa. É um limiar secreto dentro do seu próprio campo. Uma abertura energética que só aparece quando a alma para de lutar contra a linha do tempo e começa a escutar a corrente mais profunda. Você achou que estava perdendo tempo, mas, na verdade, estava sendo removido de caminhos que teriam comprimido sua luz. Você achou que estava atrasado, mas estava sendo protegido de entrar cedo demais em uma realidade pequena demais para quem você está se tornando. Então respire. Sinta. Se esta mensagem chegou até você no momento exato em que sua energia estava pronta, deixe o seu like neste vídeo como um sinal silencioso para o seu campo. Eu reconheço a abertura. Eu parei de forçar. E agora eu permito. Por semanas, talvez por meses, o seu eu superior tem tentado falar com você. Não através de uma voz alta no céu. Não através de uma resposta óbvia, que pudesse ser explicada para qualquer pessoa, mas através de sinais sutis, íntimos, quase invisíveis para quem olha de fora. Aquele cansaço estranho que não parecia apenas físico. Aquelas ondas emocionais que chegavam sem motivo claro. Os números repetidos aparecendo quando você menos esperava. Os sonhos intensos, as memórias sem origem, a sensação de acordar como se tivesse visitado outro lugar durante a noite. E, principalmente, aquela sensação silenciosa de que a sua vida antiga já não cabe mais em você. Talvez você tenha chamado isso de ansiedade. Talvez tenha pensado que era impaciência, confusão espiritual, falta de foco ou excesso de sensibilidade. Mas escute com atenção. Você não estava quebrando. Você estava se ajustando. O seu sistema interno estava se preparando para um alinhamento maior. Uma abertura que só poderia acontecer quando partes antigas de você começassem a perder força. Sinais sagrados raramente chegam gritando. Eles chegam como uma pressão por baixo da superfície. Como um desconforto com lugares que antes pareciam normais. Como uma vontade repentina de se afastar de conversas, hábitos e ambientes que drenam sua energia. Como uma certeza quieta, quase impossível de explicar, de que algo está perto, mesmo que você ainda não consiga ver. Você não estava exagerando. Você não estava imaginando coisas. Você estava sentindo o movimento antes que ele se tornasse físico. O seu campo espiritual começou a mudar antes que a sua realidade externa tivesse tempo de acompanhar. E isso pode parecer confuso para a mente humana, porque a mente só acredita quando vê. Mas a alma sente primeiro. O corpo pressente. O coração reconhece antes que a prova apareça. Aquele vazio que você sentiu não era ausência. Era espaço sendo aberto. Aquela inquietação não era punição. Era a sua frequência recusando continuar presa em uma versão antiga de si mesmo. O portal não abriu de repente.
Ele foi preparado em silêncio. Cada sonho, cada número, cada emoção, cada sinal estava ajustando o seu campo para este momento. E se você sente que a sua missão está começando a se ativar de uma forma mais clara, se algo dentro de você respondeu a estas palavras, inscreva-se agora. Não como um gesto comum, mas como uma confirmação. Eu ouvi o sinal. Eu estou pronto para continuar. Muito do peso que você carregou por tanto tempo nunca pertenceu à sua frequência original. Essa densidade que você chamou de tristeza, cansaço, bloqueio, confusão ou sensação de estar fora do lugar não nasceu no centro da sua alma. Ela foi acumulada, camada por camada, através do medo coletivo, através de padrões familiares repetidos por gerações, através de programações emocionais antigas que ensinaram seu corpo a se contrair antes mesmo de confiar, através da lenta distorção que acontece quando uma alma galáctica tenta sobreviver em um ambiente denso demais para reconhecer sua luz. Você não perdeu quem você é. Você aprendeu a se esconder. E isso precisa ser dito com clareza, porque durante muito tempo você pode ter confundido sua proteção com fracasso. Você olhou para o seu silêncio e pensou que era fraqueza. Olhou para sua hesitação e pensou que era medo. Olhou para sua luz diminuída e pensou que algo dentro de você tinha sido quebrado. Mas não, a sua luz não se apagou. Ela foi guardada. Você sabia, em um nível mais profundo do que palavras, que revelar tudo cedo demais poderia atrair forças, pessoas e situações que ainda não tinham maturidade para honrar o que você carrega. Então você reduziu o brilho. Você suavizou a presença. Você aprendeu a caber em espaços pequenos, não porque nasceu pequeno, mas porque precisava atravessar certos ambientes sem que sua essência fosse atacada antes da hora. Imagine um cristal puro, luminoso, envolvido em várias camadas de tecido. De fora, alguém poderia dizer que ele não brilha. Poderia até pensar que ele perdeu sua beleza. Mas o cristal nunca foi quebrado. Ele apenas foi coberto para ser preservado. E agora, camada por camada, esse tecido começa a ser removido. As camadas do medo, as camadas da vergonha, as camadas da culpa herdada, as camadas de todas as vezes em que fizeram você acreditar que era demais, intenso demais, sensível demais, diferente demais. Nada disso era sua verdade original. O que está voltando agora não é uma nova versão fabricada. É a sua frequência real emergindo do esconderijo. E se você sente essa lembrança cósmica retornando ao seu campo, comente 999 abaixo. Que esse número seja o seu sinal. Eu não estou quebrado. Eu estou me lembrando. O conselho arcuriano não está forçando nada a entrar na sua vida. Entenda isso profundamente. Nenhuma energia verdadeira precisa invadir. Nenhum guia de luz precisa empurrar. Nenhuma frequência elevada precisa quebrar a porta do seu campo. O que está acontecendo agora é muito mais sutil, muito mais preciso, muito mais sagrado. Eles não estão colocando poder em você. Eles estão ajudando a remover a interferência ao redor do poder que sempre esteve aí. Esta transmissão não veio para transformar você em algo diferente. Ela veio para limpar a estática que foi colocada sobre o seu sinal original. E essa estática tem muitas vozes. Às vezes, ela soa como dúvida. Às vezes, como vergonha. Às vezes, como aquela sensação de que você não está pronto, de que precisa esperar mais, aprender mais, curar mais, provar mais. Às vezes, ela aparece como medo de ser visto, medo de ser grande demais, medo de incomodar, medo de finalmente se tornar visível e não conseguir mais voltar para o esconderijo. Mas escute com atenção. Essas vozes nunca foram a verdade da sua alma. Elas foram camadas de distorção colocadas sobre o seu sinal, como ruído sobre uma transmissão limpa, como névoa diante de uma estrela, como interferência tentando fazer você acreditar que a sua própria frequência era perigosa, inadequada ou impossível de sustentar. A sua alma nunca disse, você é demais. A sua alma nunca disse, esconda sua luz para sempre. A sua alma nunca disse, espere até não sentir medo para começar. Essas frases pertencem à programação antiga. Pertencem à densidade.
Pertencem às memórias de rejeição, aos padrões herdados, às experiências que ensinaram o seu corpo a associar visibilidade com perigo. E agora, o campo arcuriano está tocando exatamente esse ponto. Não com força, com reconhecimento. Porque a limpeza começa no instante em que você percebe: essa voz não sou eu. Esse medo não é minha origem. Essa vergonha não é minha verdade. Essa dúvida não tem autoridade sobre a minha missão. No momento em que você vê a interferência como interferência, ela começa a perder poder. Você para de alimentá-la com crença. Para de obedecer ao ruído. Para de confundir distorção com intuição. E no silêncio que sobra, a sua frequência original começa a subir de novo. Então declare agora nos comentários uma intenção galáctica clara. Não algo perfeito, algo verdadeiro. Escreva o que a sua alma escolhe ancorar a partir deste momento. O atraso não foi punição. Grave isso no seu campo. O que demorou para chegar não estava sendo negado a você. Estava sendo calibrado. A sua linha do tempo não se moveu devagar porque o universo esqueceu o seu nome, porque os seus guias se afastaram, ou porque o conselho arcuriano deixou de enxergar a sua luz. Ela se moveu com cuidado porque o seu campo precisava se tornar forte o suficiente para sustentar aquilo que estava vindo. Você pediu respostas, pediu sinais, pediu mudança, pediu clareza. E, muitas vezes, tudo o que recebeu foi silêncio. Mas aquele silêncio não era abandono, era preparação. Era o espaço invisível onde a sua estrutura energética estava sendo reorganizada para que a próxima fase não destruísse o equilíbrio que você lutou tanto para construir. Se toda lembrança tivesse chegado cedo demais, ela poderia ter sobrecarregado seu sistema nervoso. Poderia ter abalado seus relacionamentos antes que você tivesse força para se posicionar. Poderia ter mudado suas escolhas antes que o seu corpo se sentisse seguro para caminhar em outra direção. Poderia até ter rompido a identidade antiga de uma forma brusca demais para sua parte humana compreender. Por isso a alma escolheu camadas. Camadas protegem. Camadas permitem que o corpo acompanhe o espírito. Camadas fazem com que a luz entre sem cegar. A sua alma sabia que despertar de uma vez, com toda a memória, toda a missão, toda a potência, poderia parecer iluminação para a mente, mas choque para o corpo. Então ela permitiu que você se lembrasse aos poucos. Como o amanhecer. O sol não explode no céu de uma vez. Ele não rasga a noite com violência. Ele surge em tons. Primeiro uma linha suave. Depois um dourado discreto. Depois cores se espalham lentamente até que os olhos consigam receber a luz inteira. O seu despertar tem sido assim. Não porque sua luz é fraca, mas porque ela é grande demais para chegar sem preparação. O que foi atrasado estava sendo protegido. O que parecia distante estava se aproximando com precisão. O que você chamou de espera era o universo fortalecendo o recipiente. Agora, se você já declarou sua intenção, responda ao comentário de outra pessoa com uma palavra de encorajamento. A energia coletiva se fortalece quando uma alma testemunha a outra. O seu DNA não é apenas código físico, não é apenas biologia, herança familiar, matéria, células e padrões químicos. Isso é apenas a camada que o mundo aprendeu a medir. Mas em um nível mais profundo, o seu DNA é um arquivo multidimensional, um templo vivo de memória, uma biblioteca silenciosa carregando símbolos, habilidades, frequências e coordenadas de missão que foram colocadas em você antes desta encarnação. A mente esquece. A mente se adapta. A mente aprende a sobreviver dentro das regras do mundo. Mas as células lembram. É por isso que certos sons mexem com você de uma forma que você não consegue explicar. Uma música, uma frequência, um tom específico, e de repente algo dentro do peito se abre. É por isso que certas palavras parecem atravessar você como se não fossem novas, mas antigas. Como se você não estivesse aprendendo, mas reconhecendo. É por isso que olhar para o céu em alguns momentos pode trazer uma saudade profunda, uma emoção sem história, uma vontade de voltar para um lugar que você não sabe nomear. Isso não é imaginação. É reconhecimento celular.
O corpo está respondendo a algo mais antigo que a linguagem, mais antigo que esta vida, mais antigo que o nome que você usa agora. Quando você sente arrepios sem motivo, quando seus olhos enchem de lágrimas diante de um símbolo, quando o silêncio parece falar com você, não descarte isso como sensibilidade exagerada. O seu campo está tocando uma memória que a mente ainda não conseguiu traduzir. A sua missão não começou quando você entendeu. Ela começou antes de você nascer. E cada sinal que aparece agora é uma chave tocando uma porta interna. Este capítulo da sua jornada não é sobre se tornar alguém completamente novo. Você não precisa fabricar uma identidade espiritual para parecer mais desperto. Você não precisa provar ao mundo que carrega algo especial. Você não precisa de validação externa para confirmar aquilo que a sua alma já reconhece em silêncio. O que está acontecendo é mais simples e mais sagrado. A parte antiga de você está começando a subir. O seu projeto original não precisa ser inventado. Ele precisa ser descoberto. A sua luz não precisa ser construída. Ela precisa ser liberada das camadas que a cobriram. E o seu DNA, neste exato momento, está lembrando aquilo que a sua mente esqueceu para que você pudesse chegar até aqui em segurança. Volte agora ao portal escondido dentro de você. Aquele limiar silencioso que não se abre com força, não responde à pressa e não se move diante do desespero. Por muito tempo, você talvez tenha acreditado que precisava tentar mais, pedir mais, se provar mais, se curar mais, performar melhor espiritualmente, mostrar ao universo que merecia. Mas a verdade é que o portal nunca abriu através da pressão. Ele abre através da permissão. Ele não se abre quando você implora. Ele se abre quando você para de bloquear aquilo que pediu. A bênção, a oportunidade, a clareza, a próxima fase, tudo isso já vinha se movendo em sua direção. Não começou hoje. Não começou quando você percebeu. Não começou quando a sua mente finalmente encontrou palavras para explicar o que sentia. Essa corrente já estava vindo. O que muda agora não é o amor do universo por você. O que muda é a sua capacidade de receber sem imediatamente duvidar, sem diminuir, sem explicar, sem dizer que ainda não está pronto, sem olhar para a abertura e procurar um motivo para acreditar que ela pertence a outra pessoa. Porque esse foi o antigo reflexo. Quando algo bom se aproximava, uma parte sua recuava. Quando uma resposta começava a aparecer, você questionava. Quando a energia se expandia, você se contraía. Não porque não queria receber, mas porque o seu corpo aprendeu a confundir expansão com risco. O seu sistema foi treinado a esperar perda depois da esperança, rejeição depois da abertura, queda depois da alegria. Mas isso está mudando agora. Imagine a água procurando o caminho de um rio. A água nunca deixou de se mover. Ela nunca desistiu de chegar ao destino. Mas pedras, galhos e antigas barragens bloquearam o leito. Então a corrente parecia parada, parecia fraca, parecia ausente. Mas ela estava apenas esperando o caminho ficar livre. Agora, dentro de você, essas barragens começam a se soltar. O controle, a dúvida, a vergonha, a necessidade de merecer antes de permitir. E quando o leito fica claro, a água não precisa ser empurrada. Ela flui. Se esta ativação encontrou você, talvez exista alguém no seu campo esperando exatamente este sinal. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que possa estar pronta para receber essa abertura também. Receber o portal não é o fim do processo. É o começo da responsabilidade sagrada. Porque uma nova frequência pode tocar o seu campo, pode abrir o seu coração, pode fazer sua alma lembrar. Mas se ela não for ancorada no corpo, ela se torna apenas uma experiência passageira. Um brilho momentâneo. Uma emoção intensa que sobe, ilumina tudo por alguns instantes, e depois desaparece quando os antigos padrões voltam a chamar pelo seu nome. Expansão sem ancoragem cria instabilidade. Muitas almas tocam frequências elevadas durante uma meditação, uma oração, um sonho, uma transmissão como esta. Elas sentem clareza, sentem paz, sentem que algo realmente mudou. Mas, poucas horas depois, voltam para os mesmos medos, as mesmas reações,
as mesmas conversas internas, os mesmos limites quebrados, porque o corpo ainda não aprendeu que é seguro sustentar mais luz. E é por isso que este momento importa tanto. Ancorar não é apenas sentir energia. Ancorar é permitir que a frequência nova desça para as suas decisões, para a forma como você fala, para a forma como respira antes de reagir, para os limites que você finalmente para de negociar, para a rotina que você escolhe construir não a partir do medo, mas da presença. A nova linha do tempo não se prova apenas nos grandes sinais. Ela se prova nos momentos comuns. Quando você diz a verdade em vez de encolher. Quando descansa em vez de tentar provar valor. Quando escolhe silêncio em vez de alimentar drama. Quando respira antes de responder. Quando sai de um ambiente que pesa. Quando para de explicar sua luz para quem só sabe discutir com ela. É assim que o campo entende. Ele está falando sério. Ela está falando sério. Esta alma não quer apenas sentir a mudança. Esta alma está disposta a viver de um jeito que permita a mudança permanecer. A frequência nova precisa encontrar espaço no seu corpo. Precisa encontrar abrigo nas suas escolhas. Precisa encontrar coerência entre o que você sente no invisível e o que permite no visível. Então, se você está pronto para incorporar esta mudança, não apenas senti-la por alguns minutos, comente agora: eu ancoro a nova frequência. Que essa frase seja uma instrução para o seu campo, para o seu corpo e para a linha do tempo que já começou a reconhecer você. Existe um limiar final que muitas almas despertas evitam, não porque não estejam prontas, mas porque se acostumaram a ficar quase prontas. Esse limiar é a liberação da identidade do eterno buscador, aquele que sempre procura mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma explicação, mais uma prova de que agora sim pode confiar. O buscador parece espiritual, parece dedicado, parece profundo, mas, muitas vezes, por trás da busca sem fim, existe apenas uma parte ferida tentando adiar o momento de assumir o próprio poder. Porque enquanto você está buscando, você ainda pode esperar. Enquanto está pedindo mais um sinal, ainda pode permanecer parado. Enquanto está procurando a resposta perfeita, ainda não precisa se comprometer com a resposta que já sente. E eu preciso dizer isso com amor, mas com clareza. Você não veio até aqui para buscar para sempre. Você veio para se tornar o sinal que passou tanto tempo procurando. A sua missão não começa quando todas as dúvidas desaparecem. Ela começa quando você para de deixar a dúvida ocupar o trono. Ela começa quando você sente medo, mas não entrega a ele a autoridade sobre a sua próxima escolha. Ela começa quando você admite que talvez a clareza não venha como uma voz gigante dizendo agora, mas como um conhecimento quieto dentro do peito dizendo: eu já sei. Chegar não é arrogância. Chegar não é fingir que sabe tudo. Chegar não é se colocar acima de ninguém. Chegar é o momento silencioso em que a alma reconhece: eu já sei o suficiente para dar o próximo passo. Eu não preciso entender toda a estrada para atravessar a primeira porta. Eu não preciso que todos aprovem a minha luz para permitir que ela exista. O portal se abre mais quando você para de ficar do lado de fora perguntando se tem permissão para entrar. Porque a permissão nunca esteve nas mãos do mundo. Nunca esteve nas mãos de quem não entende sua sensibilidade. Nunca esteve nas mãos da antiga versão de você que precisava agradar para sobreviver. A permissão está dentro do seu próprio campo. Então, se você está pronto para parar de esperar do lado de fora da sua própria linha do tempo, comente agora: eu escolho entrar. Que essa frase marque o momento em que o buscador começou a se tornar o sinal. Agora chegamos ao ponto em que nenhuma força externa pode escolher por você. O conselho arcuriano pode abrir o campo, pode limpar a interferência, pode transmitir sinais, pode cercar sua consciência com luz e precisão. Mas eles não podem atravessar o portal no seu lugar. Os seus guias podem caminhar ao seu lado, podem sussurrar através da intuição, podem organizar encontros, sonhos e sincronicidades. Mas eles não podem escolher a nova linha do tempo por você. Os seus ancestrais podem abençoar sua coragem, podem celebrar o ciclo que se encerra em você, podem sustentar sua libertação do outro lado do véu. Mas eles não podem entrar por você. A permissão final precisa vir de dentro do seu próprio campo.
Porque este portal não responde à pressão. Ele responde à verdade. Ele não se abre para a parte de você que quer provar algo ao mundo. Ele se abre para a parte de você que finalmente está disposta a não se abandonar mais. Então, hoje à noite, antes de dormir, quando o barulho do dia começar a desaparecer, coloque uma mão sobre o coração. Respire devagar. Sinta o peito subir e descer. E diga com presença, não como uma frase vazia, mas como uma instrução para a sua alma. Esta noite, eu libero a realidade que só sabia me limitar. Eu retiro minha energia dos antigos medos. Eu permito que meu corpo se sinta seguro com mais luz. Eu entro na linha do tempo que minha alma reconhece. Eu caminho com clareza, proteção e soberania. Eu estou pronto. Quando essa declaração é falada com verdade, o seu campo recebe direção. O sistema nervoso começa a suavizar. A parte antiga que esperava perigo em toda expansão começa a entender que a luz não é mais ameaça. O velho portal se fecha atrás de você, não como punição, mas como conclusão. E o novo caminho se torna mais fácil de sentir, mais fácil de reconhecer, mais fácil de seguir. Você não está esperando a abertura. Você é a abertura. O portal nunca esteve fora de você. Ele era sua própria frequência lembrando como se tornar uma passagem. E se esta transmissão foi feita para você, inscreva-se agora e permaneça dentro desta frequência. Porque o que começou no seu campo não precisa desaparecer. Ele pode continuar se fortalecendo.